Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, sexta, dia de esclarecer tintim por tintim a sopa de letrinhas e o que vem ou pode vir de tributação por aí nos investimentos. Então a gente vai detalhar tudo isso, já que foi um assunto bem recorrente de dúvida de vocês. Então vamos entender primeiro o que são esses instrumentos de renda fixa e o que essa tributação pode impactar não só na vida de vocês, mas na captação de recursos. Porque mais do que para a gente, isso deve também impactar outras esferas. E aí a gente vai explicar tudo isso por vocês e também explicar a chiadeira que começou logo de cara e que não é de se estranhar quando isso foi divulgado ou essas possibilidades de mudança foram divulgadas. Mas vamos passar pela nossa agenda que hoje está curtinha, mas que tem dados importantes no radar. Então vamos começar já vendo o que saiu, o que tem para sair e depois a gente volta nesse assunto com vocês. Então bora lá. Saiu bem cedinho na Alemanha, às 3 horas da manhã, o CPI de maio, né? Então preços ao consumidor aqui, medição final já lá na Alemanha. Saiu balança comercial de abril na zona do euro e por lá também saiu produção industrial às 6 horas da manhã. E a gente teve às 9 horas da manhã o IBGE divulgando o volume de serviços. Então a pesquisa mensal dos serviços aí já foi divulgada hoje, mas esse dado vai ficar para segunda-feira, porque eu acredito que essa sopa de letrinhas vai tomar bastante tempo da gente aqui. Às 11 horas nos Estados Unidos saiu o índice de sentimento do consumidor, expectativas de inflação em 1 e 5 anos, só que ainda preliminar de junho, então não é a medição final, mas uma medição que vem ganhando mais peso até pela expectativa de inflação, não tanto pelo sentimento do consumidor, mas porque está todo mundo querendo saber para onde vai a inflação nos Estados Unidos. Em seguida, a gente tem mais dados saindo hoje, então a gente tem mais algumas coisas sendo divulgadas no mundão. Vamos ver aí o que mais temos na agenda no finalzinho da tarde. Meio-dia, o dirigente do Banco Central Europeu participa de um painel de conferência do FMI. Então aqui é aquela coisa de sempre, todo mundo quer saber sinalização de política monetária, nesse caso, do Banco Central, Banco Central Europeu. A gente tem aí a Rússia também divulgando o PIB do primeiro trimestre às 13 horas e às 14, velho conhecido nosso aqui, postos de petróleo e plataformas em operação, para ver como é que está a produção de petróleo lá nos Estados Unidos, já que isso também tem ganhado um pouco mais de força e a gente sabe que o preço do petróleo está bem volátil e a tendência agora, gente, é piorar. É subir mais preço de petróleo por todos os conflitos que estão acontecendo e que devem intensificar, devem escalar lá no Oriente Médio. Antes de entrar nos assuntos aqui de tributação com vocês, eu vou passar lá para a redação para dar bom dia para o Diego, que já está a postos, para contar como é que ficou o fechamento de ontem. Diego, bom dia, como é que você está? Bom dia, Débora. Bom dia para toda a nossa audiência. Sextou, com a glória de Deus. Finalmente estamos encerrando mais uma semana. Bom dia para nossa equipe de telespectadores fiéis, quase uma torcida organizada aqui. Terezinha Rabelo, Gladys Garcia, Maria Helena, Liz Longo, Bad Dog, André Bolzão. Hoje a equipe veio em peso, gostei de ver todo mundo aqui chegando já dando bom dia. Bom dia para Edmundo, que me lembrou que hoje não é uma sexta-feira qualquer, uma sexta-feira 13, aliás, diga-se de passagem para vocês cinéfilos que gostam de cinema. Hoje vai ser divulgado Twin Peaks na MUBI. Eu estou particularmente extremamente empolgado de escolher essa data especial, sexta-feira 13, então Edmundo me lembrou, eu lembrei disso, achei importante trazer aqui para vocês. Mercado de investimentos não é só economia, também é cultura. Bom dia para o Vitor Thiago, que deu um salve para o pessoal dos investimentos. Bom dia para Regina Coeli, diretamente de Natal, do Rio Grande do Norte. Bom dia para o Theo, cujo sobrenome me quebra um pouco, mas bom dia, Theo, tô falando com você. Enfim, gente, bom dia para todo mundo, um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, mais uma vez. Sextou aqui em São Paulo, pelo menos com frio congelante, mas antes sextar no frio do que não sextar, não é mesmo? Quem que vai sextar hoje? Quero saber. Eu sei que os investidores da Bolsa, aliás, sextaram ontem já com uma certa antecedência, queimaram a largada. Vamos para o nosso fechamento de mercado? O Ibovespa emplacou a terceira alta consecutiva na quinta-feira, fechando o dia com uma alta de 0,49% aos 137.799 pontos. De acordo com o nosso portal, o destaque dessa vez fica para as ações preferenciais de um dos nossos pesos pesados, a Petrobras,
que valorizaram 2,25%. O dólar, por sua vez, praticamente andou de lado, mas ainda valorizou 0,07%, cotado a R$ 5,54. Mesmo com esse desempenho positivo do nosso principal índice no dia de ontem, as tensões entre o executivo e o legislativo seguem no radar dos investidores. Mas como que isso vai ser pauta de hoje, eu não vou dar spoiler e eu vou deixar essa bola com a Débora. Já no exterior, falando agora de Nova York, o clima também foi de otimismo. Os indicadores de inflação ao produtor vieram abaixo do esperado, reforçando mais uma vez expectativas de corte de juros já em setembro na próxima reunião do Fed. Se eu não me engano, próxima reunião? Não sei, desculpa. Mesmo assim, o clima por lá também é instável. O laranjinha, famoso Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, disse que, abre aspas, talvez tenha que forçar algo, fecha aspas, sobre a política de juros, mesmo afirmando que não demitirá o Jerome Powell. Jerome Powell é o presidente do Fed, o Fed é o Banco Central dos Estados Unidos. No meio disso tudo, o Dow Jones subiu 0,20%, o S&P 500 avançou 0,38% e o Nasdaq valorizou 0,24%. Débora? Vamos entender isso aí, né? O que aconteceu ontem? Ontem o Diego falou que a Bolsa se deu bem no dia anterior, né? Que a Bolsa tinha ido para o terreno positivo e se deu bem. E aí o questionamento fica, a Bolsa ia se dar bem no dia dos namorados ou não? Né? E a Bolsa também se deu bem no dia dos namorados. E o que impulsionou a Bolsa para o terreno positivo? Porque tinha tudo para ela ficar ali ou no terreno negativo ou muito perto do 0 a 0. Foi um dia de muita oscilação, foi um dia de muito movimento. E o que ajudou esse impulso, né, a acontecer foi a Petrobras, justamente. Então, você teve um movimento de alta das ações da Petrobras, contrariando, inclusive, o preço do petróleo, porque começou a se aventar no mercado financeiro, começou a surgir burburinho de que a gente teria uma possibilidade aqui da Petrobras pagar dividendos extraordinários, dividendos extra. Então, isso deu uma animada, deu uma injeção de ânimo no mercado, afinal, falou em dividendo, o mercado sorri e reage muito bem. Então, teve essa mudança até de direção no Ibovespa por conta dessa movimentação da Petrobras. Ontem o petróleo não subiu, depois dele ter subido tantos dias e ter tido uma alta bem forte até no dia anterior, na quarta-feira. Ontem o petróleo ficou ali mais no ajuste, porque ele teve vários dias de alta, teve uma alta muito forte, muito expressiva no dia anterior, então é normal que ele tenha ajuste, que tenha ali uma queda no preço. Mas isso não foi ali motivo para derrubar a Petrobras, que surfou justamente, não só que vinha surfando nessa alta do petróleo, mas agora também com essa possibilidade de dividendos extraordinários no radar. Então isso deu um impulso bastante grande. Mas o que o mercado reagiu bastante, e isso desestabilizou não só a Bolsa, que ficou nesse vai e vem, mas também o mercado de juros. O mercado de juros ontem ficou bastante instável, ele começou a subir mesmo com a possibilidade de queda de juros nos Estados Unidos, isso é importante de falar, porque lá nos Estados Unidos você começou a ter uma possibilidade também de ter corte de juros. Então veio o CPI abaixo do esperado, veio depois o PPI, que são os preços ao produtor, também abaixo do esperado. Isso renovou aquela expectativa, aquela esperança de que ainda tenha cortes de juros lá nos Estados Unidos esse ano, mais aí para o fim do ano, mas essa possibilidade começou a crescer. E lá os juros começaram a recuar então, que nem aqui nossos juros futuros, as Treasuries são esse termômetro, elas começaram a andar para trás. Normalmente, quando isso acontece, os nossos juros futuros respondem também e cedem um pouco, mas isso não aconteceu ontem. E não aconteceu por um motivo bastante aí óbvio, que vocês estão em casa já devem imaginar, que é justamente os anúncios, né? Foram os anúncios ali de tributação, possibilidade de tributação nos investimentos, e cada vez fica mais evidente que o governo está buscando equilibrar ali o fiscal com a tributação e não com o corte de gastos. E a gente sabe que o mercado e o Congresso, eles estão numa briga para que seja feito esse ajuste pelo corte de gastos. Então tem esse cabo de força aí entre o governo e o Congresso, e apesar da gente ter tido já a notícia de contingenciamento, de bloqueio, nunca é suficiente. Sempre tem um desequilíbrio, sempre precisa de uma reforma, e aí começou essa pressão de novo para que se tenha corte de gastos, que se tenha ajuste fiscal pelo corte de gastos. Falou em mexer em tributação, o mercado já reage muito mal, principalmente se estiver falando de uma tributação
que afeta o preço dos ativos. Então, ontem, né, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, com maior detalhamento, com tabelinha para vocês verem, mas ontem teve ali uma possibilidade de juros sobre capital próprio que já são tributados, terem uma tributação aumentada. Se você aumenta ali a tributação de juros sobre capital próprio, que é uma forma de remuneração de várias empresas, o mercado já fica meio assim. Quem dirá discutir o fim dessa possibilidade de juros sobre capital próprio, que a gente chama aqui no Brasil de JCP, né? E eu falo que é jabuticaba do capital próprio, porque esse é um instrumento que só tem aqui no Brasil. Afinal, ele veio ali oriundo do nosso período hiperinflacionário, que precisava remunerar os juros, enfim, o capital próprio, e aí se instituiu isso e nunca tirou. E isso diminui a base tributária das empresas. Então, se você tem ali uma despesa que entra para diminuir a base tributária, você tem uma eficiência tributária que vem disso. E muitas empresas, principalmente do setor financeiro, se beneficiam dos juros sobre capital próprio. Então, quem dirá discutir o fim dos juros, né? Isso fora de cogitação. Toda vez que se aventou isso, teve uma chiadeira geral. Mas só de falar que ia ter tributação maior para esse e outros investimentos, o mercado já falou que está instável, que isso pode trazer pouca previsibilidade. O mercado, a gente sabe que não gosta de pouca previsibilidade. Então, teve uma reação muito negativa a esses anúncios. E também teve uma reação negativa à fala do presidente Lula. Não sei se a gente já tem esse vídeo para passar agora, mas se não tiver, a gente passa no finzinho para vocês. Temos o vídeo? Então vamos aproveitar para passar esse vídeo, porque eu aproveito também para tomar uma aguinha, porque esse também foi um motivo de reação e reação negativa do mercado. Vamos entender por quê. Vocês sabem quanto que nós gastamos com os ricos? Vocês sabem quantos bilhões a gente dá de isenção para os ricos desse país que não pagam imposto? 860 bilhões de reais. É 3 vezes o Bolsa Família, 4 vezes o Bolsa Família. Agora, o que a gente dá para eles é investimento. O que a gente dá para vocês é gasto. Vamos lá, quase fui pega aqui com a boca na caneca, né? Que coisa. Mas vamos lá entender, né? Por que o mercado reagiu mal a isso? Quando se fala, né, em gasto social e coloca esses benefícios no radar, então os benefícios fiscais que são dados às empresas, que são dados ali ao setor do agro, que são muito maiores, inclusive, do que qualquer benefício social aqui no Brasil, o mercado reage mal, já começa a falar que tem ali, né, uma postura de mais gasto do governo, e não foi diferente ontem. Por isso que eu falei, se não fosse a Petrobras, a gente teria ido para o terreno negativo por esse motivo mais doméstico. Inclusive, o dólar subiu um pouquinho aqui, ficou bem perto do 0 a 0, mas contrariou o movimento internacional do dólar, justamente porque a gente teve alta nos juros futuros, porque o mercado começou a entender que vai aumentar o tal do risco fiscal, e também aí, junto a isso, o dólar subiu, mesmo em um dia de queda nas treasuries, que não é o movimento mais comum, refletindo essa fala e a mudança nos investimentos. Agora, vamos entender o que tem na sopa do neném. Por quê? Parece uma sopa de letrinhas, LCI, LCA, CRI, CRA, FI, debenture, né? As pessoas ficam confusas e muitas vezes não entendem por que é que a mudança de tributação pode afetar não só quem investe, e talvez até afete menos quem investe, mas vai começar a afetar a outra ponta do crédito. Então, eu vou explicar para vocês rapidamente como funcionam esses instrumentos de renda fixa, para vocês entenderem por que é que eles são formados desse jeito e até por que é que eles são isentos. E aí, a gente entra na tributação para já entendido, né, como é que eles funcionam, a gente consegue entender o que vem na tributação também. Então, só para todo mundo ficar aqui na mesma página, LCI é letra de crédito imobiliária, LCA é letra de crédito do agronegócio. Quando um banco emite uma LCI ou uma LCA, quando ele emite esse instrumento de renda fixa, ele está querendo fazer uma captação específica. Ele quer que você empreste o dinheiro para ele. Ele vai captar esse dinheiro por esse instrumento, chamado LCI ou LCA, mas ele tem uma carteira de crédito já definida, voltada para aquilo. Então, ele já tem uma estratégia. Para a gente, tanto faz aplicar em LCI e LCA na maioria das vezes. Não vai ter uma diferença ali, a não ser que você não queira, por algum motivo pessoal, colocar seu dinheiro na LCA. Mas para a gente não tem diferença, a gente está emprestando dinheiro para o banco. Só que para o banco é estratégico ele definir se ele quer emitir LCI e LCA,
porque isso vai fomentar a carteira de crédito lá na ponta. Então, se é um banco, e aí eu pego um exemplo bem próximo da gente, se é um banco que tem uma carteira de crédito mais voltada para o setor imobiliário, e aí a gente tem a Caixa, por exemplo, como um bom exemplo disso, a Caixa vai emitir mais LCI, porque ela vai captar esse dinheiro, e esse dinheiro obrigatoriamente tem que ir para o setor imobiliário. Ela não pode fazer o que ela quiser com aquele dinheiro. Ele já tem um destino específico. Se ele emite LCA, e aí quem normalmente emite mais LCA aqui no Brasil? O Banco do Brasil, porque ele tem uma carteira maior voltada para o agronegócio. Então você vai emprestar o dinheiro para o Banco do Brasil e esse dinheiro também tem destino específico, que é para fomentar o crédito do agronegócio. E por que eles são isentos hoje? Porque são setores que têm incentivo aqui no Brasil. Então você quer fomentar, por uma também questão estratégica, quer fomentar esses créditos lá na ponta, e a captação, para não ficar muito cara, o governo abre mão da tributação. Porque vamos lá, eu vou trazer um exemplo bem prático aqui para a gente. A poupança, ela também é usada para fomentar crédito imobiliário. Então, quando a gente pega ali um crédito imobiliário ou algo que seja destinado ao setor imobiliário, a poupança também tem esse papel de financiar esse sistema habitacional. Como a poupança ela vem caindo, até porque paga pouco, né, vem caindo essa captação, o banco não consegue mais captar tanto por poupança, ele precisa substituir isso por outro instrumento. Então, ele não está captando o suficiente pela poupança, ele começa a captar por LCI, por exemplo. Só que a LCI é mais cara do que a poupança para captar, porque a poupança remunera menos. Então, você tem ali outro instrumento, que é a LCI, para captar aquele dinheiro. Como ele é isento, o banco não precisa jogar uma taxa de juros tão alta, porque mesmo pagando menos, vale a pena para quem está colocando dinheiro ali, porque esse dinheiro não vai pagar imposto, ou pelo menos não ia pagar imposto até agora. Isso pode mudar com a MP. Então, você emprestava o dinheiro ali para o banco, com uma taxa até um pouco mais baixa, porque não tinha tributação. Então, você aceitava receber menos, porque não estava sendo tributado. Então, muitas vezes ficava até acima de um investimento tributado. E aí o banco conseguia fomentar aquela carteira de crédito com um crédito mais barato. E aí o que começa a pegar se você aumenta a tributação desse tipo de captação? O crédito lá na ponta vai ficar mais caro, porque a captação do banco também vai ficar mais cara. Ele não vai poder te pagar menos porque você não vai pagar imposto. Ele vai ter que te pagar mais para continuar competitivo e continuar captando dinheiro com aquele instrumento. E se ele precisa pagar mais, na ponta, que é justamente essa mudança também que já está acontecendo da migração da poupança para a LCI ou para as LIGs, por exemplo, se ele precisa pagar mais na ponta, o crédito fica mais caro na outra ponta para quem está pegando emprestado. Se fica mais caro e a gente já tem uma taxa de juros restritiva, aquela pessoa lá na ponta que vai pegar o crédito imobiliário talvez não consiga pegar porque ficou mais caro e porque ficou mais restrito. Então, no final, acaba penalizando talvez não a gente que vai emprestar o dinheiro para o banco, mas a pessoa lá na ponta que precisa pegar o crédito, e o crédito está ficando mais caro. O crédito mais caro a gente sabe quem começa a ser penalizado primeiro e quem começa a perder também o acesso a crédito. Então, essa discussão que tem que ser feita também. Vai ficar ruim para o investidor? Talvez não mude nada, mas na ponta talvez o crédito fique mais caro, por exemplo, para fomentar o setor imobiliário, para fomentar os créditos imobiliários, talvez o crédito fique mais restrito. Eu acho que é essa discussão que a gente tem que ter. Não se, quem vai pagar imposto. Só que o mercado falou em imposto, ele já vai chiar, né? Já vai ficar de biquinho, já vai ficar de beicinho e não quer saber, né, de aumento de tributação. Então, vamos ver essa proposta, agora com os números propostos aí para a mudança, para entender tudo isso que eu estou falando na prática. Então, vamos lá que a gente montou um painel para vocês. A mudança no IR de investimentos, a MP do governo, tem alguns objetivos aqui, que é aumentar a arrecadação, né? Isso está evidente para todo mundo, uniformizar as alíquotas, porque hoje as alíquotas elas não são uniformes, renda variável paga um tanto, fundo imobiliário paga outro, aí tem isenção para alguns. Então, o que eles querem com isso? Uniformizar as alíquotas, fim da isenção em alguns investimentos, que era justamente o que eu estava falando, e tributação passaria a valer a partir de 2026, se aprovada no Congresso. E aí a gente tem o degrau do Congresso também, que ainda está toda essa discussão, porque o Congresso não quer aumentar a tributação, eles querem corte de gastos. O que também é bastante cruel, né? Porque abrir mão do que eles têm de benefício também ninguém quer, né? Discutir outros
outros cortes que poderiam ser feitos em penduricalhos, também ninguém quer. Mas vamos seguir aqui para não entrar nesse assunto de novo, porque ontem eu já falei um montão sobre isso. Vamos seguir para a tributação de fato. LCI e LCA. Hoje, eles são investimentos isentos justamente porque tem esse fomento aí dos setores específicos. Você não pode captar dinheiro numa LCI e emprestar para quem vai comprar carro, por exemplo. Isso é feito pelo CDB ou por outros instrumentos de captação. Então aqui, como tem esse destino, para setores considerados chave no Brasil, 0% de imposto de renda sobre os rendimentos. Como ficaria com a MP aprovada, 5% de imposto em relação aos investimentos. Os fundos imobiliários, os FIs, como são conhecidos, hoje tem 20% sobre ganho de capital. Ganho de capital é, comprei a cota a 100, vendi a 115. R$15 de ganho de capital, o imposto incide aí. E 0 em relação aos proventos, né? Que eu não gosto nem de chamar de dividendos, é mais proventos, que é o que as pessoas recebem ali mensalmente de seus fundos imobiliários. Como ficaria? 17,5% na alíquota uniformizada, 17,5% sobre o ganho de capital, mais 5% de dividendos dos proventos. Então, os proventos passariam a ter também uma tributação, não cairiam mais isentos nas contas. Os fundos de infraestrutura, que também são fundos fechados, negociados em mercados secundários, aqui até mais restritos, quem tem acesso, hoje 0% de IR, 5%, hoje 0% de IR nos proventos, e ficaria que nem os fundos imobiliários com 5% de alíquota em cima dos proventos. Fundo de infraestrutura também tem um porquê, né? Eles captam dinheiro para fomentar projetos de infraestrutura. Normalmente, o que tem em fundo de infraestrutura são debêntures de infraestrutura. Debênture é quando você empresta o dinheiro para a empresa. Então, a empresa ela precisa captar o dinheiro, ela não quer pegar dinheiro no banco porque é caro, ela não vai abrir mais capital na bolsa, ela tem que captar dinheiro de alguma forma. Quando o BNDES começou a perder o protagonismo, a gente começou a ver mais emissões de renda fixa de crédito privado, para tomar esse lugar também. E aí a gente começou a ter uma maior emissão de debêntures das empresas, que elas queriam captar dinheiro, mas não tinha como pegar no banco porque fica inviável, o banco também não vai emprestar, porque são linhas de crédito muito longas, né? Projeto de infraestrutura leva 30, 20 anos para ficar pronto e não vai dar lucro tão cedo. O banco nem tem interesse, o banco privado nem tem interesse em emprestar dinheiro para isso, o risco é grande, então o BNDES fazia esse papel. Quando o BNDES, em 2016, começa a perder esse protagonismo, a gente começa a ter mais emissões de renda fixa para substituir essa lacuna. E as debêntures de infraestrutura, porque vão também fomentar a infraestrutura do país em alguma medida, também eram isentas. E aí passariam também a ser tributadas. Vamos pegar aqui o outro ponto que está ali na tabelinha para o pessoal de casa assistir. CDB, Tesouro, né, fundos, de forma geral, tinham aquela tabela regressiva, que começava em 22,5%, caía para 20%, 17,5% e depois 15%. Ficariam com uma alíquota única de 17,5% em relação aos rendimentos. Acho que a gente tem mais uma tabelinha de propostas aí, vamos passar, porque as ações hoje pagam 15% ali do valor de ganho também, mas só acima de 20 mil por mês, e passaria a ser 17,5% sobre as vendas, num valor de 60 mil trimestre. A medição seria trimestral. O day trade, ó o trava-língua aqui, o tigre triste. O day trade, 20% atualmente, também cairia para 17%, na uniformizada aqui. A Previdência VGBL, que tem aquele IR regressivo nessa modalidade, porque tem outra, que vai regredindo até 10%, teria IR mantido e começaria a ter o IOF para aqueles aportes acima ali, agora mudou, né? Não era mais, era 50 mil e agora é 600 anos. E a gente teria as criptomoedas também sendo tributadas aí sobre os lucros acima de 35 mil mês e 17,5% sobre todo o ganho sem isenção. E os juros sobre capital próprio, que já caem também líquidos, né? Já caem com tributação exclusiva na fonte de 15% para 20%. Então, aqui teria mudança, né? E aqui foi onde o mercado mais reclamou. E o que a gente pode pensar disso, né? A gente tem várias formas de conseguir, se o governo não quer cortar gasto e ele quer aumentar a arrecadação, ele teria várias formas de conseguir essa arrecadação. Ele poderia brigar no Congresso para tentar começar alguma tributação em relação a rendas mais altas. Não estou nem falando grandes fortunas aqui.
você poderia começar a olhar, né, se quer cortar gasto e não arrecadar, começar a olhar, como o próprio presidente Lula falou no vídeo, para esses benefícios que hoje são ali muito maiores do que qualquer benefício social, mas não. Né, sempre querem que corte no benefício social, ainda que a economia não seja tão grande que você possa fazer ali. Né? E eu acho que tem uma fala do Lula que foi muito boa, que para as empresas e para o mercado financeiro, não exatamente assim. A parte ali de benefícios e subsídios são investimento e a parte social é só gasto. Né? E não é bem assim, porque a parte social, ali o benefício social, também você está dando renda, transferindo renda para uma pessoa que gasta tudo o que ganha, e isso volta também como forma de arrecadação, além de girar a economia. Se você está dando ali só benefício tributário para a empresa, para setores agroexportadores, nem sempre isso vai voltar como arrecadação e ainda vai ser mandado o lucro para fora. Né? Se possível, vou mandar para algum paraíso fiscal. Então, a gente precisa pensar, né, outras formas de arrecadar que não só penalizando ali quem está na ponta, porque no final das contas o crédito também vai ficar mais caro para a infraestrutura, também vai ficar mais caro para quem quer pegar ali o crédito na ponta para comprar um imóvel, por exemplo. E isso não só vai dificultar o crédito e pode começar a ter um efeito na economia, em um cenário que a gente já tem o crédito muito restritivo pela taxa de juros. Ah, Débora, mas se fizer essas medidas, equilíbrio fiscal e baixa a taxa de juros. Conta outra, né? Porque sempre tem um novo degrau para subir, sempre tem uma nova lição de casa e isso sempre vai voltar para o radar, porque nunca é suficiente. Você pode entregar os números acima do que o mercado esperava, acima do que todo mundo esperava. A cobrança sempre volta com outro formato, com outra roupagem. Então a gente sabe como funciona e sempre vai ter essa pressão enquanto a gente tiver um governo que coloca um pouquinho social na conta. Então, eu acho que é isso que a gente precisa pensar. Será que fazendo tudo isso a gente consegue mesmo baixar a taxa de juros e aí o crédito vai ficar menos restritivo? Porque num cenário que a gente tem hoje de crédito já apertando e de crédito mais caro, colocar ainda ali instrumentos de renda fixa que vão encarecer ainda mais, começa a ficar estrangulado. Então, eu acho que teriam outras formas disso ser feito, mas não, a escolha foi essa, porque talvez seja a que gere menos atrito. Só que o atrito está vindo de qualquer forma. E é assim que termina essa sexta-feira que sextou aí com péssimas notícias. Agora, boa notícia para vocês passarem o fim de semana aí é para assistir no domingo a Semente do Caos. Né? Faltam 2 dias e para vocês não ficarem de fora dessa, entrem em iclmercado.com.br ou no QR Code que está aqui do lado, se inscrevam, garantam o ingresso, porque é uma aula incrível e vai ser dada para vocês de forma gratuita. Então, para isso, vocês precisam garantir o ingresso e aí vocês conseguem assistir essa maravilhosa aula com o professor Castro Rocha e o Eduardo Moreira aí no domingo. E agora entrego para os nossos vizinhos de cima, porque nada melhor do que sextar com rolê. Então, vocês vão dar rolê agora com o William De Luca e o Guga Noblar. E eu volto na segunda-feira para trazer pesquisa de serviços e outros assuntos que ficaram aí dessa semana. Um beijão e até lá, pessoal. Olá, eu acabei de gravar uma aula aqui no ICL projetando um cenário. Se eu estiver certo, o plano da extrema-direita para o Brasil é que a ditadura principie em 2026, ainda que eles percam as eleições presidenciais. Eu convido vocês a assistirem essa conversa no dia 15 de junho, um domingo, às 20 horas. Você sabe qual é a diferença entre informação e conhecimento? Uma informação é um fato dado sobre algo ou alguém. O conhecimento é a capacidade de interpretar e analisar criticamente uma informação. Todas as manhãs, o Desperta ICL analisa os principais fatos do Brasil e do mundo para que você comece o dia muito bem informado e cheio de conhecimento para entender o que está por trás das notícias. Não perca! Desperta ICL todos os dias de segunda a sexta às 7 horas da manhã. Comigo, Fábio Panunzio. Eu espero você.